Say hello, girls! Bem-vindos a mais um vídeo. Ao longo desse mês de outubro, que é o mês de Halloween do lado daqui, vamos ter toda sexta-feira maquiagens super fáceis, que dá super pra adaptar do lado daí e principalmente usando o que a gente tem em casa. Você só vai precisar de sombra preta, marrom, lápis de olho e eu tenho certeza que tudo isso você tem aí em casa. Então, vem comigo aprender essa maquiagem. Tô aqui com a pele pronta, 2 camadas de base de cobertura média e bastante pó pra selar essa base. Eu usei o número 100 pra ficar um pouco mais claro do que meu tom normal. Não que eu seja menos branca do que isso, mas é só pra dar uma uniformizada na pele. É importante fazer na boca também. Mas como eu vou estar falando com vocês aqui, eu vou fazer com corretivo um pouquinho mais à frente ao longo da maquiagem. A gente vai começar por essa região aqui. Na maquiagem artística, geralmente a gente usa pigmentos. A gente pode chamar ela de pastas coloridas. E geralmente elas são amarelo, vermelho, branco, preto, azul, que são essas cores mais primárias. E daí você pode formar outras cores, como por exemplo, vermelho com preto. Você pode formar ali um marrom. Mas como a gente não tem isso, não é essa a proposta desse vídeo, não é uma maquiagem artística, e sim uma gambiarra em casa. Eu vou estar usando, gente, delineador em gel. E o pincel de delineador mesmo, que é bem fininho. Lembrando que tudo que a gente passa cremoso no nosso rosto, a gente tem que selar com algo em pó. Então a gente vai usar pó translúcido. E eu vou escalar essa paleta aqui que eu já tinha deixado aposentada, que é uma paleta super antiga minha, pra usar esses tons mais neutros, pra esfumar e tudo mais. Delineador em gel, pincel chanfrado. A gente vai fazer um desenho imitando esse nosso osso aqui. Lembrando, é só você tocar no seu rosto pra ver onde é seu ossinho. O meu, ó, é bem aqui. Não precisa ser o traço oficial agora, é mais pra tu ter uma referência, mais pra tu dar um start mesmo. E a gente vai tentar fazer a mesma coisa do outro lado. Dá pra perceber que esse aqui ficou mais alto. Então a gente vai vir aqui e deixar esse mais alto também. E vai vir aqui e tentar descer um pouco esse. A gente ainda vai esfumar, vai criar mais profundidade. Caso tu borre, como a gente tá fazendo fraquinho, é só vir com o pincel da base ou com a esponjinha que você usou e dar uma limpada. Feito isso, agora a gente vai vir com a camada mais grossa e mais definitiva. A gente vai tentar dar acabamento nessa parte. Dá pra perceber que essa parte aqui ficou mais grossa, mas não tem problema, porque a gente vai puxar um pouco mais pra baixo pra poder esfumar e causar mais profundidade. Passar um pouquinho aqui, passar um pouquinho aqui. Aí agora, gente, eu vou usar esse pincel aqui de contorno. Então a gente vai vir com esse tom aqui da paleta de contorno e vai esfumar. Pra dar uma esfumada melhor nessa região, eu vou vir com a sombra preta e aplicar ela aqui. Agora eu venho de novo com o meu pincel. Eu ainda quero descer mais com o preto, mas é importante que a gente vá criando a profundidade e o esfumado de uma forma como camadas, sabe? Eu tô sentindo a necessidade de passar um pouquinho mais de delineador em gel. E já vim com a minha sombra esfumando, pra não dar tempo tanto dele secar, sabe? O legal é que fique bem esfumadinho. Agora vamos fazer desse lado. Vou pegar mais delineador em gel. Vou puxar aqui um pouquinho pra pigmentar e fixar. Pegar a sombra preta, já começar a engrossar essa parte. E o contorno marrom pra esfumar. Eu tô sentindo que aqui tá mais próximo do que a minha boca, então eu vou consertar isso. Com um pincel de base. Só lembrando, deixar bem definitiva a cor aqui. Então sempre aplicar sombra preta nessa região e esfumar pra baixo pra criar o degradê. Pra criar esse degradê melhor ainda é
trazendo sombra marrom, porque cria mais profundidade. Caso você queira limpar, é só vir com o seu pincel de base, ele dá uma suavizada. Depois do nosso maxilar pronto, a gente vai começar a fazer os olhos. Aí eu vou pegar uma sombra marrom, vou dar uma misturada nessas duas aqui de contorno e vai passar pra fazer já um côncavo. Opa! Que aquele pincel tava sujo. Vai fazer uma marcação de côncavo bem elevada pra trazer inclusive mais profundidade aqui pra essa região. Então tu pode fazer bem próximo à sobrancelha que não tem problema. Vou pegar um pincel mais gordinho e vou fazer também uma marcação aqui embaixo. É muito importante pro efeito de profundidade fazer a maquiagem em camadas. Então você começa com o marrom e vai aplicando o preto. Porque aqui já cria como se fosse uma olheira, uma falta de pele. Mas aí quando você vem com o preto e esfuma, fica uma maravilha. Pra fazer a nossa base do olho, eu vou pegar um lápis preto comum. Vou riscar bastante aqui, só pra gente vir esfumando. Não precisa ficar perfeito. Só precisa ser uma base para nossa sombra. Para aplicar a sombra preta nessa região, eu vou pegar esse aqui que é de côncavo, mas ele tem as cerdas mais firmezinhas, mais curtas. Então ele vai conseguir aplicar melhor e vai já encaixar aqui pra gente começar a criar o efeito. Nas partes que você perceber que tá meio que vazado, você vem depositando sombra. E aqui você vai arredondar o seu olho, arrastando mesmo. A diferença dessa maquiagem é que a gente tem que entrar aqui no canto interno com um pouco de preto. Então vamos aplicar. Não fica com medo. A maquiagem artística no início parece que tá dando tudo errado, mas tu vai ver que vai dar certo no final. Agora eu vou pegar aquele pincel pra esfumar com o mesmo contorno e vou vir aqui tirando a marcação dessa borda. Pegar um pouquinho mais de sombra preta pra ir depositando aqui nesses lugarzinhos que estão abrindo. Eu acho que eu acabei descendo um pouco aqui, mas daqui a pouco, se não ficar legal, a gente arruma. Agora a gente vai fazer a região aqui das sobrancelhas. Pra isso, hoje, ocasionalmente hoje, eu vou estar usando uma sombra preta. Eu vou fazer uma expressão aqui como se fosse de raiva pra ficar uma maquiagem mais assustadora. Então, eu vou fazer esse movimento aqui com as sobrancelhas, pegar a sombra marrom e subir essa expressão. É só marcar com um pincel. Eu vou até pegar um pincel mais fino pra esfumar. Não precisa ficar simétrico, porque ó, nem a minha expressão mesmo é simétrica. Mas vamos fazer um cara de raiva aí. Aí eu vou pegar um pincel bem fininho. Eu vou pegar esse pincel aqui fininho, que tá até melado de delineador. E vou vir marcando mais ainda com o que tiver no pincel. Não vou usar aqui nenhuma sombra, nada. Só o que tiver no pincel mesmo. Bem dentro de onde a minha expressão fica. Pra trazer mais profundidade. Aí eu venho aqui com um pincel de esfumar. Agora com a sombra, com esse mesmo pincel ainda, eu vou pegar e vou definir a minha sobrancelha. Definir outra sobrancelha. Um detalhe muito legal é o nariz, e é o que a gente vai fazer agora. O nariz a gente só tem que prestar atenção e manter dois negocinhos aqui abertos. Foi por isso que eu tava preocupada com essa região. Eu vou vir aqui com a minha esponjinha e tirar um pouco. Aplico um pouquinho de base. Esfuma um pouco. E eu já vou aplicar o pó pra selar. E a gente vai anular o nosso nariz. Eu pego uma quantidade e melo aqui na minha mão, tirando um pouco o excesso, sabe? Eu vou fazer essa expressão aqui no nariz, não sei se vocês conseguem ver que cria uma expressãozinha. Só pra marcar. Que aqui a gente divide, sabe? Não precisa ficar simétrico, tá? Mas a gente tem que ir anulando o nosso nariz. Depois de criar o contorno, você pode até pegar um pincel maior pra ficar mais fácil.
Depois disso, eu só vou vir com um pincel mais fino pra dar tipo uns acabamentozinhos, sabe? Aí não pode apoiar. Agora eu vou usar aquele pincel que a gente tava aplicando a sombra preta, só pra selar com batidinhas esse nariz. Esse delineador da Elf, ele é bem seco, mas é bom a gente secar ele, sabe? É bom dar uma selada, até pra gente poder esfumar um pouquinho a borda. Pra esfumar a borda, eu vou pegar esse pincel aqui que é flat, com a sombra marrom. E vou vir aqui nos cantinhos só pra dar um acabamento e uma profundidade. Eu vou aplicar um pouco mais de sombra preta, porque eu acho que tá ainda claro aqui. Então vou pegar bastante e dar batidinhos. Lembrando sempre deixar o desenho aqui arredondado, tá, gente? Agora uma coisa que eu esqueci de fazer com lápis de olho foi passar aqui dentro, pra dar mais profundidade ainda no nosso olhar. Pegar um pincel fofinho, só pra esfumar essa parte aqui com o marrom. Eu vou dar uma aumentada aqui, gente, na minha expressão pra ver se fica até mais assustador. Agora vamos pro detalhe mais legal, que é a boca. E a gente vai começar a passar corretivo aqui, como se fosse batom, pra anular real a nossa boca. A boca eu vou fazer da forma mais simples possível pra vocês conseguirem reproduzir do lado daí. Eu vou pegar aquele pincel de delineado bem fino e vou puxar duas linhas, uma pra cá, uma pra cá, pra dar a impressão que a nossa boca tá mais aberta. Mas pra unir isso tudo, a gente vai fazer o seguinte: vai pintar a parte de dentro da boca. Feito isso, a gente vai esfumar e eu vou usar aquele pincel e uma sombra marrom. Seria muito mais fácil fazer isso com batom preto, então se você tiver, faça. Agora que vem o charme, a gente vai vir com o mesmo pincel e vai fazer os risquinhos na horizontal. Eu vou começar bem pelo meio da boca. O do meio ele pode ser bem reto, mas os demais eles têm que seguir um pouco o formato dos dentes. Fica na diagonal e aqui mais reto. E faz isso nos demais dentes. Agora, como sempre, a gente vai esfumar. Sendo que pra esfumar esse, eu vou pegar um pincel ainda menor. E agora, pra dar acabamento nessa maquiagem e realçar ainda mais os pontos escuros que a gente fez, eu vou vir com esse pincel que ele é mais sintético, mais de fibra sintética. Vou molhar ele com alguma coisa. Aqui eu tô usando um fixador de maquiagem. Eu vou pegar essa sombra branca aqui. E a gente vai aplicar essa sombra branca nos contornos, sabe? Pra dar uma realçada. Se precisar, molha de novo e aplica em lugares estratégicos para criar mais expressão. Vou proteger aqui minha boca, essa região que tá mais escura, e vou aplicar também. E eu vou passar máscara de cílios unicamente pra tirar qualquer vestígio de sombra branca, sabe? Pra esses cílios sumirem no meio dessa sombra preta. Por fim, mas não menos importante, eu vou pegar uma caneta delineadora e passar aqui. Não pelo delineado em si, gente, mas é mais pelos cílios, sabe? Pra sumir mesmo com essa região dos cílios. Inclusive, se você quiser aplicar nessa região o lápis preto, fique à vontade. Agora eu vou fazer só um tchan nessa maquiagem, que é aplicar um iluminador. Deixa eu dar só uma esfumada aqui maior com um pincel de pó. Eu vou pegar um iluminador bem clarinho. Eu vou resolver dar só um acabamento aqui no maxilar, só com o que tá naquele pincel que a gente esfumou, sabe? Só pra acabamentos mesmo. Então é essa a nossa maquiagem, mas
Se tem uma coisa que faz diferença num look de Halloween, são os acessórios. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é uma touca no meu cabelo pra esconder completamente esse cabelo. Depois disso, um acessório que é muito bem-vindo é uma peruca. Vou colocar uma choker que faz referência ao tema. Um chapéu. No caso aqui o chapéu é preto, não vai dar tanto pra ver. E por fim, um acessório que eu comprei no início do ano. Casa super bem, vou poder super usar. E tá pronta, gente, a nossa fantasia de esqueleto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!